O pensamento humano é algo complexo e curioso. Articulamos ideias através das emoções, da razão, dos sentimentos e atitudes. Pois o Guia de Profissões de hoje apresenta uma área que tem justamente o desafio de estudar o comportamento humano. É a psicologia. A gente sempre ouviu dizer que o psicólogo entra na faculdade para tentar se entender ou entender as outras pessoas. Agora, por mais ingênua que possa parecer essa afirmação, na verdade ela ajuda a gente a entender o que faz o psicólogo. Não é mesmo, professor Jair? Obviamente, a gente costuma dizer que isso é uma concepção prévia, né? Há um fundo de verdade nisso tudo, quer dizer, há algo que se revela presente numa constatação inicial. Entretanto, é uma impressão também que é diluída, que ela é devidamente melhor contextualizada, melhor dimensionada ao longo do curso. Em linhas gerais, né, também existe um outro dito popular que o povo aumenta, mas não inventa, ou seja, quer dizer, há uma certa impressão geral, cultural da área da psicologia, muito voltada para o estereótipo do psicólogo clínico, né, e isso muitas vezes direciona o aluno que está em dúvida em relação à sua opção de carreira, ele pensa na psicologia muito mais voltada como uma área clínica. Hoje o profissional da área da psicologia, ele conta com uma amplitude bem mais, digamos, significativa de campos de atuação, de áreas de atuação, do que, digamos, há 2, 3 décadas atrás. Tanto do ponto de vista preventivo, no aspecto emocional, né, tanto do ponto de vista terapêutico, né, quando há uma intervenção já em alguma situação em que há diagnóstico de dano, diagnóstico de, digamos assim, alguma reparação. Então nós temos atuações que se prestam hoje em várias áreas de caráter preventivo e em várias áreas também de caráter mais terapêutico. Agora, professor, para dar conta de tudo isso, o que o aluno de psicologia aprende na faculdade? Bom, hoje o psicólogo ele segue, em termos de formação, uma trajetória relativamente uniforme, independente de onde ele curse psicologia no Brasil. Ele tem um momento em que ele vai conhecer a interface da psicologia com a sociologia, com as ciências sociais aplicadas, digamos assim, com as áreas das ciências biológicas, né? Então é um primeiro contato dele e com também a área mais de psicometria, vamos dizer assim, a parte de estatística, de testes, de avaliação psicológica. Aí ele segue no curso entendendo o que a gente chamaria assim de contato com as ênfases curriculares. Então hoje o psicólogo no Brasil ele é um profissional que tem uma área de inserção clássica, que seria a área clínica, né? Mas que não se resume mais apenas a consultório. Ele tem hoje uma área em franca expansão que é a psicologia hospitalar, a psicologia da saúde. Ele tem áreas de interface com a psicologia do esporte, a psicologia jurídica, a psicologia da educação inclusiva, a psicologia da educação de uma forma geral e também a área da psicologia aplicada à administração e a psicologia do trabalho, sem contar também a área de orientação profissional, que aí já faz uma interface com psicologia do trabalho, com psicologia da educação. E depois de formado, professor, o psicólogo pode atuar em qual área? Nós teríamos uma área curricular que abrange o profissional com uma experiência clínica, em que ele pode atuar tanto do ponto de vista de consultório particular, como profissional liberal, autônomo, etc., como ele pode atuar dentro do modelo clínico em situações institucionais, em ambulatórios, em hospitais. Temos também, por exemplo, a área da educação, que é uma área que absorve de uma maneira muito significativa profissionais da área da psicologia, e aí também ele pode fazer um trabalho mais autônomo, mais de consultoria individual, como pode fazer um trabalho mais integrado do ponto de vista institucional a escolas. Ele trabalha com uma equipe de professores, de pedagogos, de psicopedagogos, assim como, por exemplo, na área da psicologia clínica, em áreas institucionais, ele pode trabalhar em cooperação com nutricionistas, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, com médicos. Então teríamos a área clínica, a área da educação, incluindo aí também a educação inclusiva, né, que é muito bom a gente sempre ressaltar essa ampla área de atuação do psicólogo hoje. Temos também hoje uma área que cresce muito, que é uma área de interface com a psicologia do esporte, com a psicologia de desenvolvimento motor, com áreas físicas, de educação física. Temos a área da psicologia e trabalho, que a gente costuma dizer, né? Que é o profissional da área da psicologia que vai trabalhar juntamente com profissionais da área de administração de empresas, da área que trabalha com recrutamento e seleção de pessoal, em situações de administração de recursos humanos, que é uma área que absorve também um contingente muito grande de profissionais. Trabalho com psicoterapia psicanalítica, então eu trabalho em consultório, né? Eu tenho consultório aberto e trabalho diariamente com pacientes que vêm me procurar
né, com algum tipo de problema ou não só problema, mas também para entender algumas coisas, para pensar de umas formas diferentes. Só o fato de a pessoa estar vindo numa terapia, ela já está, é um grande passo ela procurar, né, essa busca, né, ela já se mostra disposta a pensar coisas diferentes, de trabalhar algo diferente que de repente antes ela não tinha, né? O fato de ela estar vindo uma terapia, de falar sobre as coisas que estão no pensamento dela, na cabeça dela, já é como se ela materializasse todos esses pensamentos e começasse a enxergar de fora. Então fica muito mais fácil, né? Eu acho que o primeiro ganho da terapia é essa, né? Da pessoa poder enxergar o que está pensando, o que está se passando na vida dela, né? Aí a partir desses momentos, né? Procurar saídas, procurar entender se é que tem saídas, muitas vezes não tem saída mesmo, tem que saber conviver com os problemas, né? Que nem todos os problemas dá para se resolver, né? A maioria deles a gente tem que saber lidar com eles, né? Durante toda a nossa vida. Após a formação, tem que continuar com o estudo, que seria a técnica, né? E é muito importante que o profissional passe por uma análise também, com uma outra pessoa formada um tempo, né, com mais tempo de formação, né, para que ele possa passar pelo processo que ele vai estar oferecendo para os pacientes, né? Ele só pode chegar com o paciente dele onde ele foi na sua própria análise pessoal. Professor Jair, o psicólogo está em constante contato com outras pessoas e com as emoções das outras pessoas. Existe um perfil ideal para esse profissional? Em psicologia, é muito comum o aluno conviver com questões que às vezes tocam muito, questões que teorias, modelos teóricos, conteúdos, digamos assim, que de alguma forma mexem com o aluno, vamos dizer assim. São conteúdos emocionais, são teorias, etc., que não são tão neutros assim para aquele aluno. Imagine uma sala de aula que você tem 30, 35 alunos e esses assuntos, obviamente, têm repercussões diferentes nas pessoas. Então, geralmente, na medida em que o aluno evolui no curso, ele vai tomando contato com a seriedade que muitas questões éticas estão envolvidas em certas disciplinas. Os professores têm, assim, a prática de salientarem, né, as condições emocionais necessárias para o exercício de certas práticas, para o exercício de certas atuações profissionais. E muitas vezes ou os próprios alunos não se sentem devidamente preparados para lidar com a demanda que é posta pelo professor em sala de aula, e aí vem da iniciativa deles mesmos procurarem profissionais, futuros psicólogos procurando já psicólogos, exatamente para passar por essa experiência na condição de aluno, ainda de estudante, pelo fato deles mesmos terem detectado essa insuficiência salientada pelo professor explicitamente, e detectada, né, como disse, percebida por eles. Então, em alguns casos, a iniciativa é do próprio aluno de procurar, por exemplo, se envolver com trabalhos profissionais. Ele é paciente, por exemplo, ele procura uma psicoterapia, ele procura um trabalho de grupo, um trabalho de apoio, para, digamos assim, enfrentar essa carência ou essa necessidade que ele mesmo percebeu. O Guia de Profissões vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer outras áreas de atuação do psicólogo. Não saia daí! Com relação ao curso, acho que antes da gente entrar, a gente tem uma visão mais clínica sobre a psicologia, né? Eu, pelo menos, tinha essa visão. E agora ampliou muito. Então, eu vejo o psicólogo trabalhando em muitas outras áreas. E talvez a psicologia é mais como uma visão do homem do que um tratamento mesmo, né? Então, como enxergar o homem de uma maneira diferente. Uma dica importante é procurar fazer tudo que a universidade tem a te oferecer, principalmente a universidade pública. Iniciação científica, agrega muito, são coisas que a gente tem um diferencial com relação às outras universidades e acho que é uma coisa que a gente tem que aproveitar. Hoje, o Guia de Profissões está apresentando o curso de Psicologia. Como nós vimos no bloco anterior, a área de atuação desse profissional é bastante ampla e vai além de trabalhar em consultórios como terapeuta. O psicólogo organizacional, né, ele pode ser inserido na organização, realizando recrutamento e seleção, através de entrevistas por competência e testes psicológicos, né, buscando um candidato que tenha um perfil em potencial e de maneira mais estratégica, que é na gestão de pessoas. Então ele vai analisar indicadores como descrição de cargo, pesquisa de clima, avaliação de resultados ou avaliação de desempenho, feedbacks e treinamentos para qualificação e crescimento desses colaboradores, sempre visando as reais necessidades, né, dos colaboradores dessa empresa e agregar valor aos negócios da empresa, né, porque o papel do psicólogo é realmente
ter um capital humano e garantir a qualidade total dos processos, que são os pontos-chave, né, para o sucesso de uma organização. Essa responsabilidade no psicólogo organizacional é grande porque você vai atuar de uma maneira mais estratégica, né? Então você tem indicadores, você tem que bater meta, você tem que reter talentos, então você tem que fazer um processo seletivo bem atento aos detalhes do perfil para que essa pessoa fique na empresa, né, e desempenhe um bom trabalho. Então tem que ser um trabalho totalmente em equipe, geralmente um psicólogo organizacional vai trabalhar com outras áreas também, outros setores, para que possa manter e alinhar essas informações. O psicólogo atua junto à equipe multidisciplinar, composta pelo médico, neurologista, fono, terapeuta ocupacional, nutrição, enfermagem, serviço social, pedagogia, para auxílio no diagnóstico, tanto da deficiência intelectual quanto das necessidades especiais, então seja autismo, transtorno de aprendizagem, hiperatividade, para a definição do diagnóstico, plano de intervenção, né, para essa criança que vai ser atendida, qual que é o objetivo, e depois a intervenção nesses aspectos, então seja em relação aos aspectos cognitivos, de inteligência, atenção, memória, como afetivo-emocionais, segurança, autoestima, a motivação para a escola. Então, tudo focando no objetivo maior, que é a inclusão. Após o diagnóstico, então, o atendimento à criança, seja em termos de promover a autoestima, segurança, motivação para a escola, os aspectos cognitivos, então, de treino de atenção, de memória, raciocínio, e também orientação à família, como lidar com essa criança, e a orientação ao professor, então fazer essa ponte, né? O professor como lidar com essas necessidades, como realizar as adaptações necessárias para cada criança. Então nós vamos até a escola, fazer visita, né, em loco, para orientação à equipe, temos horários de plantões, de dúvidas dos professores, plantões às famílias, né, para fazer essa ponte entre a instituição e a escola. Eu acho que o principal é gostar de criança, né, de estar junto com as crianças, acho que o principal é isso. E o gosto, assim, pela escola, né, pelos aspectos que a gente estuda na universidade, educacional, cognitivo, acho que é gostar da área. Professor Jair, muitas pessoas têm dúvidas sobre a atuação do psicólogo e a do psiquiatra. O que muda entre essas duas áreas? As atuações profissionais, elas se aproximam em certo sentido, tá certo? Mas em outros elas se distanciam de uma maneira bastante clara. Então, de início, um profissional ele teve uma formação, né? Um profissional psiquiatra é formado em medicina, psicólogo clínico é formado em psicologia. E, embora eles possam ter habilitações muito parecidas do ponto de vista de intervenção psicoterapêutica, as práticas elas se diferenciam no que diz respeito à permissão de prescrição de fármacos, no caso do médico, e não do psicólogo. Manuseio de instrumentos psicológicos, de testes de avaliação pelo psicólogo, mas não pelo médico. Hoje, essas diferenças entre o psiquiatra, o médico e o psicólogo clínico, por exemplo, ela é muito evidente até em algumas situações cotidianas, quando, por exemplo, o psicólogo diz, olha, o que eu tinha para fazer do ponto de vista de intervenção sobre a sua depressão, por exemplo, vai continuar, mas seria muito interessante que a senhora procurasse, ou até o próprio psicólogo faz um encaminhamento para um profissional que possa acompanhar aquele caso do ponto de vista de intervenção neuroquímica, ou química no caso de fármacos. Como até o próprio profissional da área da medicina diz assim, olha, com relação ao transtorno de ansiedade, seria muito importante que daqui para frente a senhora procurasse uma ajuda do psicólogo, tá? Isso nas diferentes clínicas, desde a ortopedia até a oncologia, quando o próprio profissional da área médica percebe que muito da evolução do quadro poderia ser favorecida se o paciente tivesse um acompanhamento de um profissional da área da psicologia, dada a restrição que o próprio médico sente de tratar de questões envolvidas mais com emoções. Agora, para a gente finalizar, professor, quais são as perspectivas do profissional que se forma em psicologia? Existem perspectivas assim que estão mostrando que as necessidades aparecem e que muitas vezes algumas carreiras se adiantam, né? Então hoje é muito comum se falar em interfaces como psicopedagogia, psicologia da saúde, psicologia do esporte, e essas áreas, grosso modo, elas não são redutos específicos do psicólogo. Então muitas vezes o administrador, o pedagogo,
né, o próprio médico, eles podem avançar, digamos assim, na ocupação de alguns espaços que o psicólogo poderia estar ocupando se ele tivesse assim uma iniciativa, um interesse, uma fundamentação no conhecimento dessas necessidades que estão se mostrando atualmente. Então, hoje eu diria que as perspectivas são muito positivas, né? A necessidade da atuação do psicólogo em certos contextos, ela é muito bem salientada, mas nós precisamos de profissionais cada vez mais fundamentados cientificamente, mais preparados para dar conta dessas demandas. Se você ficou interessado, o curso de Psicologia tem 5 anos de duração e é oferecido na Unesp de Bauru e de Assis. Agora, se você quer informações sobre outros cursos de graduação oferecidos aqui pela Unesp, não deixe de visitar a página do Guia de Profissões. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!